Fala galera, LibaCast de volta aqui com mais um episódio. Ju, mais um episódio publi, né? Isso mesmo, gente. Aquele episódio patrocinado que a gente destaca empresas, empresários, enfim. Tudo que tem de bom aqui em Americana e região, né, João? Pois é, né? Se você quiser também participar de um episódio como esse, né? Você tem uma empresa, você tem uma história no seu negócio, você tem um produto bacana que você queira contar para as pessoas, você pode procurar pelo Grupo Liberal, você pode falar com o departamento comercial lá do jornal. O WhatsApp é o 19 99708 8831. Então você pode procurar o pessoal lá do jornal. E também, né, você pode seguir a gente aqui no Instagram, né, no @pod de podcast, né, pod.libacast, também no @o_liberal, e no Spotify e no Facebook também Libacast, vocês encontram a gente, né, Ju? Isso mesmo, que memória, hein, João? Parabéns, viu? Pois é, né? Muitos episódios já, né, Ju? Muitos episódios. Bom, gente, e hoje nós temos aqui, né, gente, uma pessoa muito especial que tem uma história muito interessante para contar. Ele que já foi fotógrafo publicitário, hoje é chefe do Tutti Auguri, um restaurante que foi premiado no ano passado como tendo o melhor risoto do estado de São Paulo e um dos melhores do Brasil. Além disso, ele é cidadão italiano e também filiado à FIC, que é a Federação Italiana de Cozinheiros. Eu estou falando do Sivonei Pompeu, o chefe Pompeu. Tudo bem? Tudo bem com vocês. Tudo bem, Pompeu. Muito obrigado por aceitar aqui participar com a gente, né? Eu que agradeço. Eu queria começar, como a Ju fala, né? Começar do Começar do começo, começo. né? Que você contasse como que você saiu de fotógrafo para chefe de cozinha, né? Que história é essa? Bom, eu sempre gostei muito de cozinhar, tá? Na minha vida sempre tive esse prazer. E por muitos anos eu trabalhei como fotógrafo publicitário, eu tinha um estúdio. E muitos dos clientes que eu atendia eram da área de alimentação. Tá? Então, nesse percurso todo, a gente acabou tendo o quê? Contato com produtores de alimento, com empresas, né? Ia lá, conhecia a empresa, depois tinha que fotografar o produto, tinha que fazer o produto ficar bonito, é lógico, né? E eu comecei a gostar muito dessa parte da finalização, da pós-produção dos pratos, etc. E por aí já começou a nascer esse desejo. Tá? Em 2011, eu ainda trabalhava como fotógrafo, e eu fiz minha primeira viagem para a Itália. E lá na Itália foi um verdadeiro choque cultural, porque eu sou descendente de italianos, tenho toda essa tradição da comida italiana, aquela coisa da casa da mama e tudo mais. Mas eu cheguei na Itália e falei, eu nunca comi comida italiana. Tá? Porque aquilo que a gente conhece aqui no Brasil é bem diferente do tradicional. Quando eu voltei de lá, eu falei para minha esposa, olha, se um dia, por alguma razão, eu deixar de ser fotógrafo, eu quero trabalhar com isso. Bom, o tempo passou, 2015, uma série de fatores, e eu fechei o estúdio. Fechei o estúdio e naquela condição assim, o que eu vou fazer da vida agora? Lembrei disso. Fui fazer um curso, na época, no Senac de São Pedro. Fui fazer um curso específico de gastronomia italiana. E comecei a fazer em casa. Comecei a fazer massas em casa, produtos, assim, molhos, etc. Oferecia para os amigos, né? Em poucos dias já não dava mais. Começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a gostar. Não eram mais os amigos, aí um amigo indicava para o amigo do amigo. Foi aumentando a demanda. E em 2016, aí nós abrimos uma lojinha, uma pequena loja só para venda de massas congeladas. Tá? Então a gente vendia essas massas para consumo doméstico e tal. Só que tinha um aspecto, né, que eu coloquei primeiro, aquele resgate da culinária italiana, mas até então eu não tinha uma base muito, vamos dizer assim, confiável sobre isso. Eu tinha feito esse curso no Senac. O curso, é lógico, ele era adaptado aos padrões brasileiros. Então, me desculpem a heresia, mas lá eles ensinam a fazer carbonara com creme de leite, gente. É uma heresia, Não mas... pode, né? Então, e nesse período eu fui o quê? Começar a pesquisar. Comecei a pesquisar, aí fui descobrindo alguns chefes, né? Alguns chefes italianos que tinham, inclusive, um bom trabalho de divulgação disso. E eu gostei muito, nesse período todo aí, nessa pesquisa, do que eu conheci sobre a gastronomia, na verdade o pessoal chama hoje da culinária do Mediterrâneo.
que é muito forte na Itália. Tá? O Mediterrâneo, ele está ali, ele pega, lógico, outros países além da Itália, mas a cultura, a culinária italiana, ela tem muitos elementos disso. Achei legal, e aí eu abri essa primeira casa de massas com um nome que não é italiano. A casa de massas chamava Mabruk. Qual que é o significado? Mabruk é uma expressão em árabe que significa boa sorte, mas ela é sempre proferida com um tom de bênção. Bonito. Então, se você chega, por exemplo, num casamento, você deseja Mabruk para as pessoas. A pessoa abriu um negócio, você vai lá visitar ele, você deseja Mabruk. Então, tinha essa conotação, uma bênção, boa sorte. Abrimos Mabruk com esse pretexto, né? A culinária italiana, mas com uma pitada no Mediterrâneo. E começamos assim, trazendo coisas que aqui, eu não vou dizer que só em Americana, mas no geral, muita gente nunca tinha visto. Tá? Hoje é comum você ver uma massa recheada com gorgonzola, pera e nozes. Na época ninguém fazia. Nós começamos a fazer isso. Esses recheios diferentes, as combinações inusitadas. O negócio começou a fazer mais sucesso ainda. Tá? E em pouco tempo, tá, a loja Mabruk já começou a ficar pequena para isso. Os clientes que vinham falavam, poxa, por que vocês não abrem um lugarzinho aqui, você prepara a massa aqui na hora e eu como aqui? Começou assim a surgir... Uma mesinha ou outra ali. uma mesinha aqui, né? E aí, como é que dá para fazer isso? Não sei, vamos estudar. E aí começou a nascer a ideia, então, do restaurante, tá? Mas a transição veio daí. Essa parte do fotógrafo saiu e nós fomos aí para um comércio, vamos dizer assim, de massas, tá? Chefe, qual foi o ponto de virada do Mabruk para o surgimento do Tutti Auguri? E também aproveitando que a gente, né, vai começar a falar um pouco da história do Tutti Auguri, eu queria saber qual é o significado, que também é muito bonito, né, João? Sim, não conhecia, Ju. Muito conheci bacana. recentemente. Eu sei, gente, porque eu fiz uma matéria contando um pouquinho a história do risoto campeão, então eu conheci um pouco mais a história do Pompeu e de como as coisas aconteceram. Mas ele vai contar para vocês também. Enfim. Não, legal. Então, nesse período aí, nessa transição toda, eu acabei conhecendo a FIC, que é Federazione Italiana Cuochi. Eu gosto do sotaque. Você não se arriscou, né, Não Ju? me arrisquei, gente. Eu falei em português porque eu não quis fazer feio. Fala de novo, chefe. Federazione Italiana Cuochi. É a Federação Italiana de Cozinheiros. Tá? Aliás, uma curiosidade, gente. Não existe a profissão chefe. Olha só. O que existe é cozinheiro. Chefe é um cargo. E a gente super fala errado no Brasil. Pois é. Vivendo e aprendendo, gente. Chefe é um cargo. Então, por isso que a federação não é Federação Italiana de Chefes, e sim Federação Italiana de Cozinheiros. Bom, conheci a FIC, para mim foi uma virada muito grande mesmo, um ponto assim, porque a FIC ela se propõe, a FIC tem a Esteira Brasile, que seria a regional brasileira, e ela se propõe aqui a fazer a manutenção das receitas tradicionais, dos modos de preparo, os ingredientes corretos. Eles trabalham muito para essa questão da tradição italiana, para ser o mais fiel possível. Quando eu conheci eles, na época acabei me filiando à FIC e tal, né? Tive que mandar uma carta colocando a minha história. Mas um detalhe, eu não sou formado em gastronomia, tá? Eu sou autodidata, então sempre aprendi, né? Passei essa história para eles, fui aceito e ingressei. Comecei a fazer diversos treinamentos com os chefes da FIC. Alguns são italianos radicados no Brasil, outros são cozinheiros que têm casas italianas ali no Bexiga, etc., com 30, 40 anos de experiência, todos de família italiana também. E esses chefes, nos treinamentos que a gente tinha com eles, né, onde nós vamos ensinar como se faz o verdadeiro carbonara. Obrigado. Sem creme de leite. Sem creme de... Não, imagina, no pana. Eles ficam bravos, né? E essa questão dos ingredientes corretos, etc. Tal. E aí um chefe um dia me falou isso. Ele falou assim, mas como é que chama seu restaurante? Eu falei, Mabruk, contei. Restaurante não, né, na casa... Contei a história toda e falou para mim assim, desculpa, mas você está querendo se filiar à Federação Italiana, você quer as tradições, e você tem uma casa, né, com um nome árabe, e aí
de novo, um parêntese, né? A Valquíria sempre fala isso, que o pessoal ligava lá e ficava perguntando se tinha quibe. Achava que era Uma casa árabe. Uma casa de esfirra, né? Vocês vendem quibe e tal, né? Falei, bom, legal. Aí, novamente, fui pesquisar. Queria saber se em italiano existe um termo que se aproxime daquilo que era Mabruk. Porque para nós tinha todo um significado, certo? Não existe um termo específico para isso. Porque em italiano, se você vai desejar, por exemplo, no mesmo caso, felicidades para alguém, é tanti auguri. Tanti auguri. Né? Tanto que se canta o parabéns a você, é tanti auguri a te. Certo? Falei, poxa, o que eu faço, né? E fui pesquisando. Achei, assim, é uma expressão, não é, vamos dizer que ela é usual, nem que ela é ortograficamente correta, mas é uma expressão que é o tutti auguri. Todos os seus desejos, tudo aquilo que você quer se realiza, que seja a mesma coisa do outro, boa sorte, que você realize tudo aquilo que você deseja. Estou tendo que segurar as mãos aqui. Tá liberado, né, gente? Tem que falar assim, porque é italiano, né? Mas aí fizemos essa mudança, foi uma coisa muito interessante, parece que não foi só nós, mas eu sinto que essa mudança deu uma outra identidade para o negócio. As pessoas reagiram de uma outra forma ao negócio. Então esse já foi mais um degrau, mais uma etapa de crescimento, com a filiação à federação e a mudança do nome. E para você foi uma consolidação do novo caminho, abrir o Tutti Auguri? Com certeza. Você veio ali da fotografia, né, meio incerto, foi pronto, agora eu tô no caminho certo. Sim, é uma sensação muito boa. Você se sente não apenas útil, acho que todo mundo é útil em qualquer função que ele faz, mas você se sente realizado. Você está fazendo algo que você realmente gosta e que te dá prazer. Todos nós temos que trabalhar. Não dá para falar assim, né? Não vou trabalhar. Tal. Você tem que trabalhar. Mas se você puder trabalhar e você se sentir muito bem, se você sentir prazer, você se sentir realizado com aquilo, eu acho que isso, gente, não tem dinheiro que pague. Sim. O Pompeu, e a FIC, na verdade, também eu acho que ela veio um pouco de encontro com aquilo que você estava buscando quando você descobriu que era tão diferente a verdadeira gastronomia italiana, porque a gente pratica aqui no Brasil. Era, acho que, justamente isso que você buscava, né? Veio de encontro com o que você sentiu mesmo, Sim, né? isso mesmo. Por isso que eu disse para vocês, quando eu cheguei lá, que eu comecei a fazer os cursos, gente, eu fiquei assim... Porque a gastronomia italiana, não é à toa que hoje ela é considerada patrimônio imaterial da humanidade. É fantástico. E não é porque eu sou italiano, porque eu gosto, não, porque eu faço isso. Eles têm talvez por tudo que eles passaram, em termos de fome, de problemas de terremoto, tudo, as catástrofes que eles têm, guerras, etc., eles aprenderam a valorizar aquilo que eles têm. Então, eles sempre tiveram muito pouco. Eles tinham que fazer muito do pouco que eles tinham. Diferente da nossa história. Aqui na América, a gente sempre teve, tanto a América do Sul quanto a América do Norte, a gente sempre teve muita fartura. E não é a mesma coisa para eles lá, não. Então, eles aprenderam a tirar, literalmente, leite de pedra. Precisaram usar a criatividade para poder... Criatividade, para fazer as coisas. Esse aproveitamento das coisas, etc., eu acho fantástico. Isso que me encanta na gastronomia italiana. E quanto mais eu fui pesquisando, e aí com essas coisas que eu fui aprendendo com a FIC, com os treinamentos, e mesmo com as conversas informais, né? Eu fui lá conversando com o chefe, ele falou para mim, eu fui uma vez ali para a região da Calábria, ele falou assim, e eu comi um lanche lá que é feito com vísceras do boi. Eu já... né? Aquela coisa assim, ele... Não, mas não, né? E um dia ele preparou, num desses treinamentos, ele preparou um lanche e serviu o lanche. Eu tinha certeza que era, mas eu falei, eu não vou perguntar antes. E eu provei e eu achei delicioso. Ah, você comeria de novo? Talvez não, mas eu gostei, tá? É feito com pulmão. É um lanche feito com o pulmão do boi. Gente, imaginei que dava para comer o pulmão do boi. Pois é. Certo? E é bom. Então eu falei, poxa, que legal, tá? Isso foi sim, né? Esse conhecimento que veio através da FIC,
através dos chefes, né, da FIC, todos eles, que deu esse ânimo, esse novo impulso de falar assim, poxa, estou no caminho certo, é por aqui que eu vou. Pompeu, eu tenho a impressão, não tenho tanta idade assim, né? Não posso falar de muitos anos atrás. Não fica olhando pra mim com essa cara, não, pessoal. Mas Americana é uma cidade formada por italianos, né? As famílias italianas são a base de fundação da cidade. A gente tem as mesmas famílias em novas gerações até hoje pela cidade, né? E mesmo assim, para mim, não me parece que a culinária italiana sempre foi muito forte em termos de restaurante. Nossa, é verdade. Na casa das pessoas, né, o macarrão sempre estava presente no domingo, né? Mas não parecia que tinha restaurantes de osterias, né, ou cantinas italianas que fossem famosas na cidade ou que tivessem ali um apelo nem que popular, né? Houve uma mudança nisso, porque antigamente você via assim muito, você quer comer uma massa diferente, você tem que ir para São Paulo. É verdade. Né? Você tem que ir para uma capital. Hoje você consegue comer aqui. O Tutiagüino é um exemplo disso, né? Você comer um carbonara original, né? João é fã do seu Sou fã do carbonara. Já foi lá comer. Da lasanha também. O Vera? Sim. Então eu queria... existe essa percepção, assim, tá correto isso? As cantinas elas ficaram um pouco mais populares, elas se fortaleceram, tem algum motivo para isso também? Sim, acho que isso é uma mudança, não só em Americana, tá? Eu diria para você que nem apenas Brasil, é mundial. Hoje você vê nos Estados Unidos, como a gastronomia italiana é muito forte lá também. Canadá, impressionante, o Canadá é referência nisso. O que eu vejo que a própria gastronomia italiana, ela acabou se, não vamos chamar de popularizando, não é o termo correto, mas ela acabou se popularizando através de grandes chefes. Por exemplo, o Massimo Bottura, tá? Não sei quantas vezes está entre os 50 melhores restaurantes, não sei quantas vezes ganhou como o melhor chefe do mundo. Osteria Francescana, você tem que fazer reserva com 6 meses de antecedência, 300 euros por pessoa, o menu degustação deles. E tem fila, certo? Então, mas o que esses caras fizeram? Pegaram aquela gastronomia italiana tradicional, da mama, aquela coisa assim, e trouxeram ela para o contemporâneo. Saiu um pouco daquela esfera, como você falou, dentro de casa, comida que a mamãe fazia. Comida afetiva, né? Não perderam isso, mas eles deram uma roupagem mais contemporânea. Então você vai lá no Osteria Francescana, você vai comer um tortellino, tá? Que vai vir lá 6 tortellinos num prato, um pouquinho de molho de um lado, um pouquinho de molho do outro. E se você for comer na casa de um italiano, vão te servir uma bacia com 300 mas tortellinos. Mas cadê a fartura, né? Mas tem todo um contexto naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele apresenta para isso. Eu acredito que isso foi o primeiro ponto, o primeiro passo que deu essa abertura para a gastronomia italiana. Trazendo para a americana isso, realmente, há pouco tempo atrás, como eu falei para vocês, alguns produtos mais assim você não achava. Você encontrava uma massa recheada com presunto e queijo. Só. Uma massa recheada você teria que comprar ela para fazer, né? Às vezes no restaurante você não achava. Não né? é? Hoje você tem, também graças a essa popularização, vamos chamar assim, casas servindo, mesmo que não é uma casa específica de culinária italiana. Casas servindo massas recheadas. Depois da matéria do risoto, eu vi que em Americana 80% está servindo risoto. Entendeu? Então todo mundo, né? Por quê? Porque é um produto, como você falou, que tem essa coisa afetiva. A culinária italiana tem isso. E ela é melhor ainda quando você compartilha ela com alguém. Sim. Então essa coisa também da família, de você estar na mesa, foge do fast food. E parece uma comida confortável, inclusive, né? Sim. Às vezes, você quer comer muito, você vai no rodízio. Você quer um domingão, se esbaldar, você vai numa churrascaria. Mas às vezes você quer comemorar alguma coisa, uma coisa mais íntima, mais próxima, assim, você vai numa cantina, né? Para tomar um vinho, né? O vinho também se popularizou demais, né? Vinho, nossa, é outra coisa, né? Que, poxa vida, hoje é muito comum as pessoas hoje tomarem uma taça de vinho com a refeição, tá? Mas aí tem mais coisa ainda, eu acho. Ô, chefe, você acha que essa popularização da gastronomia italiana, ela também ajudou as pessoas a ficarem mais criteriosas, mais exigentes, eu diria até mesmo? Porque eu, por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa que entendo de gastronomia,
mas também gosto de comer bem, é óbvio, né? E eu me lembro quando você me falou um pouco do risoto e também até a questão do creme de leite e tal, eu falei, nossa, é verdade, eu detesto quando fazem isso. As pessoas estão mais exigentes, mesmo sem conhecer tão profundamente como você? Eu diria que nós temos dois públicos. Ainda tem um público que vai pela quantidade, tá? Quantidade barra preço. Tem um público que já aprendeu a ver essas diferenças, essas nuances. E esse público, sim, ele é mais exigente, ele quer saber se o arroz que você está usando é realmente o arroz de risoto, se você não pôs o creme de leite, tá? Mas isso é, como eu estava dizendo, aí eu vejo que tem um ponto que nós estamos hoje, como sociedade, isso pós-pandemia também, vivendo, que é uma busca por melhores práticas, melhores condições, você se alimentar melhor, né? Até por questões realmente de saúde. O financeiro, muitas vezes fala, poxa, mas é que é mais caro, tá? Mas o que você economiza de remédio depois vale a diferença. Então, sim, eu estou sentindo uma mudança cultural, vamos chamar assim, que as pessoas hoje estão valorizando e buscando mais, no caso da gastronomia, uma gastronomia de qualidade, sem se preocupar tanto com quantidade e preço. Eu até comentei com você aquele dia da entrevista, um risoto. Gente, um prato de risoto, os padrões que nós tínhamos antes aqui, ele era uma amostra grátis, tá? Porque a gente está acostumado com aquela coisa, né, bem... aquela bacia de comida, tá? Mas o que? Se você pega um risoto hoje bem feito, com bons ingredientes, tal, aí entra muitas questões, a questão do umami, que é um estudo que eu faço muito, que é uma coisa fantástica, que você consegue saciar-se sem ter que comer muito. Olha que maravilha, João. Tá? E não vai afetar também a questão de saúde, porque você comer demais, você tem um tempo maior de digestão, você, consequentemente, você vai precisar de um repouso. Aí, se você não tem tempo para repousar, pronto, seu corpo começa a ficar sobrecarregado. Então, tem muitos aspectos nesse formato de gastronomia que eu acho que está fazendo a diferença. Mas, como eu disse, ainda temos dois públicos, tá? O público que valoriza isso e o que ainda quer um pouco mais de... E no Tutti Auguri, você sente esse público que quer mais qualidade sendo mais exigente com vocês também? Sim, né? Sim. Ou conhecendo mais também? Sim, né? Eu digo que é um processo de seleção natural. Tá? Primeiro, quem acaba indo no restaurante é por alguma indicação. Nós fazemos muito pouca divulgação. Divulgação, pelo menos, assim, né? Tradicional. Né? Então, a nossa base de clientes é o quê? Clientes que são ou de origem italiana, ou alguns até italianos. Clientes que estão sempre buscando por isso, que antes falavam assim, poxa, antes eu tinha que ir para São Paulo para comer, agora eu tenho aqui em Americana. Eles acabam falando para outro. Muitos nem são fãs ardorosos da culinária italiana, mas sim desse estilo de gastronomia que nós fazemos lá. As pessoas pedem muito para conversar comigo. Eu estou lá no restaurante. Nem sempre dá, né? Mas quando eu estou lá, assim, que dá um tempinho, eu vou lá fora, eles querem saber por que é diferente, o que é esse pozinho que tem aqui, o que é isso aqui, tá? E a gente explica tudo isso, né? Porque as pessoas estão hoje realmente querendo saber o que elas estão comendo. É uma imersão, na verdade, né? É diferenciado, né? Sim. A culinária italiana pura, né? Digamos assim, original, é diferenciado. Pô, Peu, e você tem um prato preferido? Agora você apertou, hein? O meu é carbonara, Ju. Acho que o carbonara é indiscutível. Assim, para mim é... Eu gosto de vai pesto. Vai pesto eu adoro. Pesto. Olha, difícil dizer, porque, não sei, eu nunca fui uma pessoa de falar assim, eu só gosto disso. Eu sou bem eclético para isso. O carbonara, sim, ele também tem uma paixão muito grande pelo carbonara. Mas por incrível que pareça, aquele prato, que nem você usou a expressão da comida com conforto, é um macarrão alho e óleo. Sério? Olha, tem alguma memória afetiva em relação a isso? Não tenho, mas é impressionante como o macarrão alho e óleo, para mim, tem essa característica. Até recentemente eu vi uma pesquisa que foi divulgada, o prato italiano mais vendido no mundo inteiro é o macarrão alho e óleo. E olha, eu nunca diria. Eu ia apostar no macarrão, né, com molho vermelho mesmo. Bolonhesa. Tradicional. É o que a gente pensa, o né? nhoque, mesmo talvez. o carbonara, qualquer coisa assim e tal.
Não, é o macarrão alho e óleo. É lógico que a gente dá aquela gourmetizada, né? Um floquinho de pimenta aqui, né? Uma coisa assim e tal. Mas, vamos dizer assim, que eu ficaria entre o carbonara e o macarrão alho e óleo como os meus favoritos. Ou seja, gente, quando vocês forem ao Tutti Aguri, vocês já sabem o que pedir se vocês estiverem na dúvida. João, vamos fazer um intervalo? Vamos fazer, João. Chefe, continua por aqui. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. De volta aqui, pessoal, com o chefe Silvanei Pompeu do Tutti Auguri, restaurante aqui de Americana, que tá dando uma aula pra gente aqui de gastronomia italiana, né, Ju? Se a gente gravasse os intervalos, falar que quase o podcast é um outro podcast. É outro né, João? podcast. E a gente estava conversando um pouco sobre as suas viagens gastronômicas. Você é uma pessoa extremamente estudiosa, talvez até por isso tenha chegado, né, a conquistar tudo que você já conquistou em relativamente pouco tempo. E uma das razões das suas viagens, eu imagino que seja buscar novos ingredientes e inspirações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso mesmo. Bom, nesse processo todo, eu comecei a descobrir que não o mais importante, mas talvez algo que seja de extrema importância, é a qualidade dos ingredientes. Então, você trabalhar hoje com um ingrediente industrializado, ultraprocessado, eu nunca vou conseguir aquele padrão de qualidade. Em cima disso, eu comecei a fazer o quê? Pesquisando, é lógico. Então, por exemplo, toda a massa que nós fazemos lá, que nós servimos no restaurante é feita lá. Nós só trabalhamos com massa fresca. Não temos massa industrializada lá. Ah, mas essa massa, ela vai ser feita com que ingrediente? Eu tenho que ter bons ingredientes. Então, eu não posso comprar o mesmo trigo que tem aí no supermercado, no atacadista, não importa. Fui pesquisar e achei o quê? Variedades de trigo, tá, que são feitos, por exemplo, o trigo italiano, que é o 00, ele tem um grau de pureza que o trigo que nós temos aqui não tem. O francês, que é usado inclusive na panificação artesanal, de longa fermentação. Sem isso você não consegue um resultado como esse que o pessoal tem hoje. Então, nessa pesquisa toda, eu fui desenvolvendo alguns produtos que eu precisava, eu mesmo tive que fazer, como eu estava comentando do guanciale, que o guanciale é a bochecha do porco. Então, aqui no Brasil é muito difícil. Era, pelo menos, agora está dando uma mudada nisso, mas você achar um guanciale curado. Então, eu fui lá e descobri como fazer a cura. E dá outra cara para carbonara, né? É outro sabor, que é original. Sim. Né? Então, eu peguei, fui lá e fiz o quê? Aprendi, eu faço hoje a cura lá no restaurante, mas de forma sempre artesanal, nada usando produto químico, nada disso. E aí comecei nessa pesquisa, muitos dos produtores, eles são artesanais, são pequenos mesmo. Então o cara está lá, sei lá no sul, tá, não tem nem como eu pedir para ele me mandar uma amostra do produto. Ah, então vamos viajar. Que coisa mais gostosa que isso. Imagina, João, que delícia. É um turismo gastronômico diferente. Esse. Aí nós vamos conhecer os locais, quero conhecer inclusive a forma como essa pessoa trabalha. Ele é realmente artesanal ou ele só usa o selo de artesanal? Como ele cuida se é no caso um animal, né, uma charcutaria, qualquer coisa assim, como ele cuida, como que é o manuseio, se é um queijo, quero ver as instalações do lugar. Não posso comprar um negócio achando que eu estou comprando a melhor coisa do mundo e de repente eu descubro que a pessoa está totalmente fora das normas sanitárias, que isso é importante. Não adianta eu querer falar, artesanal não precisa. Tá? Gente, é coisa séria, alimentação é coisa séria. É uma responsabilidade muito grande. Então, nessas viagens todas, em 2022, eu falei, agora eu quero ir para a Itália e eu quero conhecer o berço de todos esses ingredientes. Então, eu quero ir lá de norte a sul, elenquei alguns, né, porque não todos daria, né, teria que ser alguns meses lá, mas eu falei, aqui quero ir em Parma conhecer onde é feito e como é feito o presunto Parma. Eu quero ir ali na região da Emília-Romana, eu quero saber como é que se faz o verdadeiro parmegiano reggiano. Eu quero... E assim, por diante. Eu cheguei lá no sul. Aqui que é feito o limoncello. Eu quero saber como se faz o limoncello, eu fui visitar a empresa e assim por diante. Alguns desses ingredientes a gente até consegue trazer. Você pode até ir
sei lá, num empório aí hoje você compra esses ingredientes. Outros não tem como. Então, também comecei a pesquisar. Consigo fazer? Algumas coisas eu não consigo. Tem alguém fazendo? E nesse processo a gente acabou achando coisas muito bacanas. Então, recentemente nós descobrimos uma fazenda que fica aqui perto de Mococa, um lugarzinho chamado Cássia dos Coqueiros. Essa fazenda são italianos que vieram para o Brasil em 2013, se apaixonaram pelo Brasil e resolveram comprar uma área e reproduzir uma fazenda que eles têm igualzinho lá na Toscana. Então eles fizeram, eles são uma cooperativa, tá? São várias famílias, eles são vegetarianos e eles criam gado para produção de leite. E eles têm hoje, né, essa queijaria deles é a primeira queijaria no Brasil que conseguiu o selo de 100% orgânico. Tá? Então, gente, é uma experiência fantástica. Nós fomos lá visitar eles. Tudo que eles fazem lá, que eles servem lá, inclusive, é produzido na própria fazenda. Até o trigo eles estão plantando hoje. Eles importaram um moinho de pedra. Caramba. Para fazer a farinha com o trigo que eles plantam. As vacas são ordenhadas no som de música clássica. Ai, gente, que maravilha. As bezerrinhas, todas têm nome. E cada uma tem a mamadeira com o nome dela. Gente, é uma coisa assim, fantástica. Uma experiência, os queijos maravilhosos. E nesse processo todo, tem uma parte aí. Voltando para a Itália. Quando a gente estava na Itália, lá na Toscana, tem um local chamado San Gimignano. É uma cidadezinha medieval, assim, um forte medieval. E nós chegamos lá, tinha uma sorveteria fantástica, que ela ganhou não sei quantos anos seguidos lá com o melhor gelato do mundo. Sorveteria é errado, tá? Gelateria. O melhor gelato do mundo. Chegamos nesse lugar, tinha outras gelaterias, uma pessoa, duas pessoas. Você olhava nela, chama Dondoli, a gelateria. Tinha uma fila quilométrica nela. Falei, é aqui que eu vou. Fiquei na fila. Tal. Quando eu entrei, era um lugarzinho pequenininho, apertadinho, né? Então tinha aquele monte de gelato, que todo mundo... fior de latte, chocolate, aquelas coisas todas. E me empurraram lá pro fundo, assim, porque você ia entrando, era meio... Parecia entrada de show, assim. Cheguei lá no fundo, o último gelato que tinha lá, gelato de gorgonzola. Nossa. Falei, oi, como assim? Me dá um desse aqui. Gente, a melhor experiência da minha vida. Ai, que delícia. Eu nunca imaginei Já é uma delícia, gelato de gorgonzola. Voltando, cheguei no Brasil, eu queria fazer gelato de gorgonzola. Mas o gorgonzola italiano não tem nada a ver com esse que a gente tem aqui, cheiro de chulé, nada disso. Ele é cremoso, uma delícia de lá. E não tinha. Pesquisei, achei um cara em Minas Gerais que estava fazendo um gorgonzola, que aqui é chamado de gorgonzola dolce. Tá? Que eles seriam quase igual o italiano. Não é exatamente, mas quase igual. Nossa, fui lá para Minas Gerais, achei o cara lá, comprei lá o gelato, o gorgonzola, e fiz o gelato. Consegui. Ficou bom, deu certo. Coloquei no cardápio. Só que era muito difícil para mim. Eu não tinha uma constância para mim ter sempre isso no cardápio. Cara. Gerava uns problemas aí de gestão. Falei, bom, preciso achar, né? Voltando agora à fazenda lá. Chegamos lá na fazenda dos italianos lá, conhecendo os queijos dele e tal. Comentei com a administradora lá, falei, vocês não fabricam, né, o gorgonzola dolce? Ela falou, nós temos. Só que, por uma questão de princípio, nós não podemos chamar pelo nome do queijo gorgonzola, porque Gorgonzola é uma cidade que tem na Itália e o queijo gorgonzola é feito nessa cidade. É igual a história da champanhe, né? Então nós não chamamos de queijo gorgonzola. Para nós aqui nós chamamos de queijo primavera. Legal. Gente, a hora que eu peguei o queijo, falei, é aquele que eu comi na Itália. Trouxe o queijo e fiz o gelato. Aí ficou perfeito. Aí ficou igualzinho que eu comi lá. Comentei com ela, voltei lá, já voltei várias vezes lá. Voltei lá, comentei com ela sobre isso. E aí ela me falou uma coisa, ela falou assim, olha, a Dondoli, que é essa gelateria que tem na Toscana, que você comeu, nós que fornecemos, na nossa fazenda da Toscana, nós que fornecemos para eles. Caramba! Gente, o leite e o queijo. Olha como os caminhos da vida são, né? Então agora a gente tem aqui... Olha que oportunidade, gente. Temos aqui em Americana, então. Tem aqui em Americana. Acho que hoje, dos nossos sabores de gelato, tá? O
gelato mais pedido é o gelato de gorgonzola. Aí, Ju, agora a gente vai pro carbonara e pro Nossa, gelato. já vamos sentar aqui. Não abre à noite, né, chefe? Só Abre não sim, à noite, abre abrindo. Então vamos. Ô, Pompeu, a gente queria que você contasse também a história do risoto. Né? O risoto foi outro prato também que se popularizou demais. Eu acho que na pandemia ele teve um boom, né? E tem tudo a ver também toda a pesquisa que você fez em cima do Exato, risoto, né? a gente percebe esse empenho de conhecer o que você faz, né? Estudar o que você faz. E acho que levou esse risoto que foi premiado aqui no estado, né? Acho que você mesmo se sentiu surpreso, né? Mas como que tudo isso que você tem mostrado pra gente aqui, tem contado, como que leva a um risoto que ganhou um prêmio? E eu comi, viu, João? Você comeu? Morra de inveja. Não, olha, a questão do risoto. A Federação Italiana, ela ia, ao final do ano passado, nós temos sempre uma convenção anual que reúne todos os associados. Então, no ano de 2024, foi feita uma proposta dos associados de se fazer um concurso de risoto. Nunca tinha sido feito nada do gênero na federação. Um concurso de risoto, só que a convenção ela ia ser em Minas Gerais. Então, o tema foi o seguinte, um risoto italiano, mas com ingredientes da culinária mineira. Uhum. Tá? Falei, bom, tudo bem, né? Vou entrar e tal, mas... Aí eu fiquei pensando, poxa, todo mundo vai usar costelinha, todo mundo vai usar... Queijo. Queijo, linguiça, mas... Comecei a pesquisar e descobri que tem um risoto que na Itália é muito simples, mas é aquele risoto tipo Casa da Mama, que é o quê? O risoto ao pesto. Tá? Porque imagina, pesto todo mundo tem em casa. Se não tem, tem um manjericãozinho lá, faz um pesto ali e pumba. Eu falei, legal, seria uma opção, né? E aí tem um paralelo, como eu falei para vocês. A culinária italiana, ela sempre foi assim, de aproveitar o máximo possível tudo que tem. Muitas coisas são cultivadas em casa. Outras coisas, eles usam, eles têm aquela questão nessa época do ano isso dá, na outra época isso não dá, tal. Então, assim, Sazonal, né? Sazonal, eles aproveitam o máximo possível tudo que eles têm. Então, o manjericão ele não vai ter para o ano inteiro. Faz um pesto. O pesto você congela. Perfeito. Tá? Eu falei, legal. E a culinária mineira, ela tem uma particularidade também, como essa. Porque em Minas, ele é bem aquela coisa assim, aí eu planto aqui no fundo, eu crio minha galinha, eu crio meu não sei o que lá, eu pego o leite da vaquinha que eu tenho, eu faço queijo. Eles também têm isso. Eu falei, legal. Bom, risoto ao pesto já tinha sido eleito para mim o que eu ia fazer. Mas como transformar isso na gastronomia mineira? Pesquisei bastante. E aí descobri que hoje está muito em voga se falar as punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais. Uma dessas, que a gente conhece até, é a Ora Pro Nobis, tá? Que é um superalimento, tem um monte de propriedades, proteína, aquelas coisas todas. Eu falei, legal, vamos então pensar nisso. Ora Pro Nobis já seria o meu manjericão aqui. Falta agora o queijo e falta, que no caso do pesto genovês, eles usam o pinole. Eles não usam as nozes, tá? Aqui a gente usa as nozes porque o pinole é caríssimo. Bom, faltam esses dois elementos. O queijo tudo bem, vai o queijo, a gente tem o queijo canastra, né? Tá, eu tinha ido para canastra há pouco tempo, conhecer também lá as queijarias, mas uma curiosidade, tá? O produto brasileiro mais falsificado hoje é o queijo canastra. Caramba! Tá? Por quê? Porque queijo canastra mesmo, só poderia chamar, tem 6 ou 7 queijarias que ficam numa área delimitada, pertencem a uma cooperativa. Esses são os verdadeiros queijos da canastra. Gente, é artesanal. Não dá para uns caras daquele lotar uma carreta. Industrializar, Em né? qualquer lugar, quase. Você Qualquer vai empório hoje- a gente acha, né? Queijo da canastra. Entendeu? serra da O canastra. certo seria tipo canastra. Então, primeira coisa. Fui lá numa dessas queijarias, nós conhecemos um queijo, e o cara também, um cara bem visionário assim, ele fez o quê? Ele construiu uma cave subterrânea de pedra, e ele faz a maturação dos queijos, que ele produz queijo canastra, dentro dessa cave. Aí você tem o terroir, toda essa coisa toda, e ele tirou um queijo lá que, puxa, parece um parmesão. Fantástico. Parmesão daquele. De verdade, né? Verdade, Começou aí. Bom, eu conheci o queijo, eu até tinha um queijo desse que eu trouxe de lá, guardado, vou levar esse aqui. Aí faltava as nozes, né? Também pesquisei e descobri que tem uma castanha, que é típica do Cerrado, que é a castanha de baru.
ela parece um amendoim gigante, tá? A castanha de baru está sendo agora novamente também estudada pelas universidades, que também é um superalimento. Serve para tudo, para o coração, para o que você imaginar. E a árvore em si, ela está em perigo de extinção, porque a madeira dela, ela tem um antibactericida natural. Então não pega bicho. O pessoal corta a árvore para fazer Que dó. construção e tal. O estudo que eles estão fazendo é o quê? De se usar o máximo possível da planta e incentivar a que eles não derrubem mais a árvore, porque ela pode se transformar numa fonte de economia, tá? De renda para essas populações. Bom, legal, castanha de baru, né? Pesquisei, achei, comprei pela internet, porque você não acha em lugar nenhum, e fiz o pesto. Não foi na primeira, tá? Foram umas 4 ou 5 tentativas, porque é bem isso, né? O Ora Pro Nobis, se você usar o Ora Pro Nobis a folha inteira, fica muito amargo. Você tem que tirar aquele, sabe aquele pendúnculo? Né? Você tem que tirar. A castanha de baru tem que ser torrada, não pode ser crua. E aí por diante. E cheguei na receita. Né? Tive assim, um monte de cobaias, né? Todo mundo teve que testar, né? Sabe? A filha dele tá por aqui, a esposa filha, a esposa, também. todo mundo teve que testar. 4. Ela tá dizendo aqui, gente, que foram 4. Todo mundo teve que testar. E assim, chegamos. Beleza, né? Vou me inscrever. Mas como eu até comentei com você aquele dia, Ju, eu não tinha muita expectativa, não. Porque... Participando só. eu achei meu prato muito simples, vou ser bem sincero. Eu cheguei lá, eu vi aquela suntuosidade, aquela coisa toda, né? Daquela gourmetização, assim, Nossa, né? gente, eu nunca vi tanta linguiça junto na minha vida assim. Quiabo, aquelas coisas todas assim. Eu falei, meu pratozinho aqui... E teve uma série de coisas lá, tal. Meu prato acabou sendo o último a ser apresentado. Até pensei assim, nossa, os caras vão estar com a barriga cheia, ninguém vai nem querer olhar para o meu prato, né? Mas foi uma reação inesperada para mim. Todos eles, os juízes, provaram, eles, assim, na hora eu já percebi que eles ficaram bem impressionados, aquela coisa toda. E depois, né, quando foram dar o resultado, o chefe que deu o resultado falou uma frase que eu sempre gostei muito e agora eu coloquei até como lema. Ele falou assim, todo mundo diz que em gastronomia menos é mais, mas as pessoas se esquecem de pôr isso em prática. Hoje o que aconteceu aqui foi isso. Tá? O risoto que tinha menos é o que foi mais. E aí eu acabei, né, vencendo com essa receita. E foi um divisor de águas na história do Tutti Auguri, né? Como é que tá esse momento, assim, passado alguns meses, né, depois dessa vitória? Inclusive, na matéria do Liberal, a gente teve bastante repercussão também, né, João? Imagino que muita gente procurou também. Também, o risoto. enfim, como é que foi? Olha, logo que saiu a matéria, nós já sentimos, assim, uma mudança muito grande, tá? É lógico, um crescimento muito grande. No início, até como curiosidade, tá? Mas depois eu percebi que as pessoas meio que entenderam a proposta. E é lógico, o prato ainda continua muito procurado, muita gente procura ele. O meu fornecedor de queijo lá da Canastra, ele fica bravo comigo, porque fala, minha produção é artesanal. Calma. Aquele jeitinho mineiro, né? Eu falo, não, mas eu preciso. Mas, sim, teve uma boa repercussão, porque eu acho que ele até abriu as portas para o pessoal conhecer tudo isso que nós falamos aqui agora. O tipo de gastronomia que nós estamos fazendo. Não quer dizer que nós somos únicos, nem que nós somos os melhores, não. Eu digo que nós procuramos fazer o melhor daquilo que a gente se propõe. E isso está sendo um diferencial. Muita gente que foi para comer o risoto, chegou lá e às vezes nem comeu o risoto. Tem tanta opção, quero outra coisa. Tá? Preciso voltar para comer o risoto. Mas tá, hoje o risoto ele acho que o nosso principal prato, tá, em termos de aceitação. Senti assim uma mudança, eu diria que até, não só aqui na cidade não, viu, porque eu recebo lá os clientes de fora da cidade, vem gente da região, Piracicaba, Paulínia, São Carlos, etc. Chega e fala, nossa, viemos aqui porque vimos a matéria do risoto. Pô, que legal, né? Chegou longe. Então viemos aqui porque lá em Piracicaba vocês estão muito famosos, está todo mundo falando do risoto. Legal também, né? Pompeu, queria que você falasse também sobre o restaurante em si,
né? É um restaurante familiar, né? E você comentou, inclusive, agora que como a repercussão do risoto também tem feito as pessoas se abrirem a novas experiências, né? Como que vocês estão sentindo isso? E quais são os planos também para o Tutti Auguri, né? Sim. Realmente, essa questão do risoto, a receita foi inusitada. Tá? Eu diria que pouca gente pensou nessa combinação, ou de comer um risoto com ora pro nobis. E muita gente nunca ouviu falar em castanha de baru. Tá? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, isso abriu um novo público. As pessoas também hoje estão mais abertas a provar coisas diferentes, coisas novas. Porque, embora o nosso cardápio seja um cardápio clássico, muitos dos ingredientes que estão lá, nesses pratos, não são comuns na culinária brasileira. Tem muita gente que tem preconceito quando você fala que não é bacon que a gente usa, é guanciale. Nossa, bochecha de porco, o outro é barriga. A pessoa nem sabe o que ela está torcendo o nariz. Então as pessoas agora estão mais abertas a isso. Eles estão, nossa, eu vim aqui para experimentar. Eu estou sempre fazendo alguma coisa nova, às vezes alguma viagem, eu conheço algum ingrediente, eu crio algum prato diferente, coloco como um especial no cardápio, e as pessoas estão vindo para isso. O próprio gelato, né? O próprio gelato, né? Esse fim de semana eu fiz, sei lá, uma massa com um recheio totalmente inusitado. Eu faço meio que um lab, sabe? Coloco lá para ver. O pessoal vem e fala, nossa, que legal, gostei, nunca imaginei essa combinação. Não estou falando só de massa, não, tudo, sobremesas, tá? Fizemos uma sobremesa agora, acabamos de lançar uma sobremesa, que é morango em 5 estações, que a gente chama. Então a sobremesa tem o morango em 5 formas diferentes. Olha que interessante. Tá. E uma novidade. Já pode inscrever aí nos concursos da vida, hein, Pompeu? Nós fizemos um gelato de cumaru. Já ouviram falar? Cumaru? Olha, já ouvi de nome assim, mas falar o que é estranho. É que muita gente confunde com a pimenta. Acho que é isso. É cumari. Exatamente. Mas o cumaru, ele é chamado de baunilha do Amazonas. É uma vagem, um grão, que ela tem, gente, o sabor acabei de falar o nome, deu branco. Da baunilha. Da baunilha, tá? Mas é totalmente inusitado. Você vai comer, você vai achar que está comendo baunilha, mas não é baunilha, é uma coisa interessante. Nós temos um gelato com cumaru, que é servido justamente com essa sobremesa servida com os 5 tipos de morango, as 5 receitas de morango. E assim, ficamos meio assim, sabe, o pessoal? Nossa, o pessoal está gostando, vem lá e fala, nossa, nunca pensei nisso, etc. Que é um aspecto de sustentabilidade. Porque o nosso lixo aqui hoje é o lixo mais caro do mundo. Então jogamos muita coisa fora. E no seu restaurante tudo é reaproveitado. Tudo é reaproveitado. A gente, lógico, né, tem coisas que não tem como o ser humano comer, mas o que dá para reutilizar, o que dá para não é nem reutilizar a palavra, o que dá para ser utilizado, nós utilizamos. Então a casca do camarão você joga fora. Tá, existem técnicas, você transforma a casca do camarão num pó. Você usa para ornamentar um prato. Todo o sabor do camarão está concentrado ali. A casca de um legume, você consegue fazer um monte de coisa com isso. Assim como o morango. Sabe? Vou jogar fora esse morango aqui. Tá, faz uma receita com ele e tal. Então você hoje tem uma condição de utilizar o máximo possível aquilo que a natureza nos dá. Então o nosso lixo hoje ele é quase zero. Tá? Nós jogamos muito pouca coisa fora. Pompeu, e o restaurante em si? Faltou responder isso daí também. O restaurante. Bom, nós temos uma filosofia, tá? Nós prezamos pela qualidade e não pela quantidade. Então, até para ilustrar, eu comentei isso outro dia com as meninas quando elas foram lá no restaurante, nenhum restaurante que tenha a estrela Michelin tem mais do que 50 lugares. Por quê? Não é que a gente está pretendendo ser a Michelin, não é isso. É que é o seguinte, você não consegue um padrão de qualidade, você não consegue esse trabalho que nós estamos fazendo com uma quantidade muito grande de pessoas, tanto a nível de preparação quanto a nível de equipe. Como é que eu vou ter uma equipe, gente, comprometida para fazer comida para 100 mesas? Certo? Então, nossos planos não são de expansão em termos de espaço. Tá? Nós queremos, sim, aprimorar cada vez mais o nosso serviço. Então, a gente está sempre em
treinamentos, nós estamos sempre em tudo que a gente possa melhorar para as pessoas, né, se atenderem bem. Recebemos propostas recentemente, uma proposta muito bacana. Fiquei sabendo dessa proposta. Mas a gente, até com uma certa dor no coração, teve que recusar, porque eu não teria condição hoje de montar uma estrutura para atender esse número enorme de pessoas e tudo mais, e manter esse padrão que nós tanto prezamos. Quem sabe um dia, mas hoje nós preferimos o quê? Atender as pessoas o melhor possível, da melhor forma possível, proporcionar para as pessoas uma experiência. Eu falo que as pessoas não vão lá para comer, eles vão lá para ter uma experiência. Tá? Uma experiência gastronômica, mas é isso que nós queremos. A empresa, como você perguntou, ela é familiar. Quem administra hoje sou eu, a minha esposa, a minha filha, temos as funcionárias, todas têm a mesma filosofia que nós temos lá, todos prezam por isso. E hoje em dia é difícil você conseguir isso. Com tá? certeza. Então, por isso que nós valorizamos muito isso e queremos preservar isso. Tá? Perfeito. Bom, João, infelizmente nosso tempo acabou, mas realmente foi muito bacana bater esse papo com o Pompeu. Mabruk e tudo augure para você, que continue assim, que essa essência maravilhosa de vocês continue funcionando tão bem aqui em Americana. Sorte nossa, né? Pois sorte é. Nossa. Muito obrigado, Pompeu, pela entrevista e parabéns, né, pelas conquistas, né? E parabéns também por levar o nome de Americana para outros rincões gastronômicos aí. Prego. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela companhia nesse LibaCast, patrocinado nesse LibaCast Publi, e continue com a gente nas redes sociais, os episódios aqui pelo Spotify, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e Estamos pelo Liberal. Estamos por aí, gente. Estamos por aí. Um beijo, até a próxima. Falou, tchau, tchau.